Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. É sempre melhor esperar em Deus, é sempre a melhor alternativa, confiar no Senhor, amém? Quero convidar os irmãos, você que está aqui, você que está em casa, abrir comigo no livro de Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, nós vamos ler um pouquinho sobre do versículo 1 ao versículo 9, Josué 1, versículo 1 ao 9. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Se você já achou, diga glória a Deus. Se você ainda não achou, diga misericórdia, me ajuda aqui, irmão. Josué capítulo 1, versículo de 1 ao 9. Amém. Aleluia, como é bom estar aqui na casa do Senhor, adorando ao nosso Deus, juntamente com os irmãos, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, em mais um culto, na dependência do Teu Espírito. Aqui estamos porque nós queremos ouvir a Tua voz, porque desejamos sermos ministrados pelo Senhor, porque desejamos que a Tua palavra venha penetrar nos nossos corações, fazer morada, nos transformar, nos vivificar. Ó Senhor, nós queremos sair daqui, não da forma como entramos, mas completamente transformados. Por isso que nessa hora nós oramos, te dando total legalidade.
somente a Ti total liberdade para ministrar as nossas vidas, os nossos corações. Repreendemos no nome de Jesus toda e qualquer ministração contrária sobre este lugar, sobre este lar que nos assiste, sobre essa pessoa que vai assistir depois dessa ministração. Nós repreendemos nessa hora toda e qualquer força contrária à palavra do Senhor. Nós repreendemos e oramos em o nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém e amém. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui em mais um culto de adoração ao nosso Deus, ao Deus vivo, por estarmos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. O Senhor tem trazido ao meu coração uma palavra, desde que terminamos a série de ministrações, reconstruindo os muros, uma palavra que não tem saído da minha mente, que tem mexido comigo, que vem sempre ao meu coração, e esse livro de Josué, tenho orado por isso, desde então, apresentada ao Senhor, e hoje nós iniciaremos uma série de ministrações cujo tema será conquistando como a geração de Josué. Conquistando como a geração de Josué. E hoje nós vamos falar sobre preparação. Hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre quem foi Josué. Por que será que Deus escolheu Josué para assumir o lugar de Moisés? Por que Josué? O que Deus viu em Josué para se dirigir às palavras que nós acabamos de ler em Josué 1? Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas muitas vezes eu fico pensando assim: meu Deus, por que o Senhor falou isso? Por que o Senhor falou para Moisés? Por que o Senhor falou para Josué? Por que o Senhor falou isso para Gideão? Por que o Senhor chamou Gideão? Por que foi Neemias? E eu gosto de meditar, de pensar nas características desses homens, como eles se posicionavam, o que eles faziam, porque eles servem para nós como referência, como referencial. Mas antes de aprofundarmos nesse texto, eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal com vocês, que coincidentemente eu fui muito ministrado pelo Senhor através desse texto de Josué, nesse capítulo. Isso lá no iniciozinho do nosso ministério pastoral, quando ainda o Senhor estava trazendo ao meu coração, confirmando ao meu coração o chamado, e eu ainda estava meio que relutando, mas aquele relutar com temor, para entender se de fato aquilo vinha de Deus ou se vinha do meu coração, se de fato eu estaria sendo, Deus estava me separando para o serviço pastoral. Eu estava me lembrando disso enquanto preparava essa mensagem de hoje. E eu dizia na época que eu jamais seria um pastor. Eu falava isso. Muitas pessoas vinham até a mim e diziam que Deus tinha pressa, que Deus estava me separando como pastor. E eu dizia: isso jamais será possível, porque eu não sei nem falar em público.
Imagina, eu dizia isso, mas com temor, entendendo que se Deus quiser, se Deus falar, se Deus disser, se Ele mandar, eu tinha que obedecer, custasse o que custasse. Mas a minha luta não era em relação a isso, era em relação a, de fato, se eu estava entendendo certo, se eu estava compreendendo de fato, se Deus estava me chamando para aquela missão, para estar aqui hoje como pastor, e eu relutava com isso. Até porque eu olhava para a minha condição, para as minhas limitações, e achava que aquilo seria impossível, como se só dependesse de mim. Até o dia que eu estava meditando, orando no meu quarto, em casa, e adorando ao Senhor, e de repente eu fui tomado por uma atmosfera espiritual incrível, muito forte. E o Senhor me levou a abrir nesse livro de Josué capítulo 1. E quando eu meditei em Josué capítulo 1, quando eu li, parece que as palavras estavam ressaltando. Parece que aquelas palavras estavam penetrando no meu coração de uma forma diferente, sobrenatural. E eu fui tremendamente impactado naquele dia. E eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu entendi que não era algo que estava surgindo, brotando do meu coração, mas era algo que vinha do Senhor. E depois desse dia, tudo mudou completamente. Uma convicção havia sido gerada pelo Senhor, e não mais relutei com aquela possibilidade, e a partir de então, permiti que o Senhor fizesse o que Ele quisesse na minha vida. E o Senhor fez grandes coisas, o Senhor fez coisas incríveis, experiências incríveis, que só faziam confirmar, confirmar e confirmar. O Senhor é incrível, o Senhor é tremendo. Tudo que Ele fala, Ele confirma. Tudo Ele confirma. Quando é a voz de Deus, vai se confirmar. Pode ter certeza nisso. Se confirma. Se confirma de uma forma que você não terá dúvidas. No dia da nossa consagração pastoral, no dia 30/7 de 2011, isso já vai fazer agora 11 anos, né? O dia 30 agora. E nesse dia, no momento da consagração, Deus usou o pastor Nivaldo para dizer tantas confirmações, mas tantas confirmações. Depois que eu aceitei, aí Deus começa a forjar, a confirmar, a gerar convicções. Ele não sabia de nada, porque eram coisas que só eu sabia, e Deus, eu não tinha falado para ninguém, apenas o Senhor, e mais ninguém tinha falado comigo. E entre as diversas confirmações que o Senhor trouxe naquele dia, através do pastor Nivaldo, foi justamente esse texto, de Josué capítulo 1, que Deus trouxe, através do pastor Nivaldo, também confirmando: seja forte, corajoso, ninguém resistirá a vocês, todos os dias da sua vida, seja forte e corajoso. Quem estava presente nesse dia, na consagração, não foi aqui, foi lá em Castanhal, no Pará.
A igreja foi tomada por uma atmosfera tão poderosa, que não tinha um que ficasse parado sem glorificar ao Senhor. De tamanha presença de Deus. A igreja foi tomada de uma atmosfera tão poderosa, tão tremenda, a presença de Deus se manifestou ali, de uma forma perceptível e incrivelmente poderosa. Algo indescritível, que até foi registrado em ata de consagração. Está registrado, o mover sobrenatural de Deus, está registrado na ata de consagração, que foi perceptível, como a presença do Senhor, a própria presença do Senhor, confirmando o ato. Isso nós temos registrado também em filmagens, né? E é algo que traz a lembrança muito forte quando eu leio esse texto, não tem jeito, porque é muito marcante. A forma como o Senhor age é incrível, é incrível. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Era necessário acontecer exatamente o que aconteceu para gerar a convicção que foi gerada dentro de nós. E essa experiência, sem sombra de dúvidas, nos ajuda a entender um pouquinho mais a responsabilidade do chamado de Josué. Imagina nessa atmosfera nossa. Agora imagina na atmosfera de Josué, na dimensão de Josué, substituindo Moisés. Imagina agora. Meu Deus. Deus fala, irmãos. Deus fala, Deus se manifesta. Deus fala. Deus está trazendo confirmações aqui hoje. Está trazendo revelações. Está trazendo coisas grandiosas e poderosas. O Senhor quer transformar a sua vida. Quer transformar a sua história. Josué, filho de Num. Quem era Josué? Filho de Num. Sabe qual era o nome de Josué? Alguém sabe aqui? Oséias. Oséias. Está lá em Números 13, versículo 16. Não precisa abrir. Moisés muda o nome de Josué. Ou melhor, muda o nome de Oséias para Josué. Sabe o que significa Oséias? Sabe? Salva. Você sabe o que significa Josué? Yahvé é salvação. Imagina, irmãos. Quem era Josué? Esse ato, sem sombra de dúvida, refletiu o discernimento de Moisés em reconhecer em seu sucessor a figura cujas habilidades militares seriam o símbolo da libertação que o Senhor daria a Israel quando lutassem contra os inimigos. Sim, Moisés discerniu isso em Josué, olhou para ele e viu, entendeu que era ele, que ficaria no seu lugar, que seria o seu sucessor, que daria, que cumpriria a missão dada a Moisés.
A primeira vez que Moisés, ou melhor, a primeira vez que Josué aparece num contexto militar, sabe qual foi? Lembram da passagem que Moisés sobe no monte para interceder pelo povo? Sobe Moisés, Arão e E Josué estava liderando o povo na batalha. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com os braços estendidos para interceder, o que acontecia? O povo de Deus prevalecia. Mas em um determinado momento, o que aconteceu? Moisés cansou. Interceder cansa, orar cansa, liderar cansa. Moisés cansou. Mas Moisés não estava sozinho. A Bíblia diz que Moisés estava com Arão e Hur. E ao perceberem isso, quem percebeu? Arão e Hur estavam atentos, discernindo o que estava acontecendo ali. Eles não estavam olhando a paisagem do monte que devia ser linda, não. Eles não estavam ali com esse propósito, não, eles estavam ali com o propósito de estar auxiliando quem? Moisés. E eles perceberam isso, que deveria olhar para Moisés, o líder dele, não em outra direção, mas para o líder. E aí eles perceberam que Moisés cansou. O que eles fazem? Eles pegam uma pedra, colocam Moisés, sentado. E aí, um fica de um lado, o outro do outro. Para quê? Segurando os braços de Moisés. E Josué tem um papel fundamental nessa batalha, assim como Moisés, assim como Arão e assim como Hur. Porque foi Josué que preparou o exército para batalhar. Foi Josué que separou os soldados na guerra. Foi Josué que batalhou. Foi Josué que se arriscou. Foi Josué que se esforçou. Foi Josué. Então Josué tem essa característica de ouvir o líder e dizer: eu vou. Mas não é arriscado não, mas Moisés está orando, eu vou. Eu confio em Moisés. Moisés falou, eu vou. Essa é uma característica de Josué. Essa é uma característica da geração de Josué. Josué era conhecido como servidor de Moisés. Imagina, gente. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Josué estava com ele. Êxodo 24:13. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Quando Moisés estava na tenda, falando com o Senhor, Josué estava onde? Em casa? Estava onde? Na porta da tenda. Êxodo 33:11. Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué também foi um dos espias enviados por quem? Por Moisés, para fazer o quê? Para olhar a
terra prometida? Foi Josué. De 12 líderes espias, porque os espias eram líderes, de 12 líderes espias, apenas Josué e Calebe trouxeram relatórios segundo a direção de Deus. Olha que estatística, gente. De 12, só 2. Olha que estatística. E 12 líderes, só 2. 10 líderes foram tomados de insegurança e medo dos gigantes. Valorizaram mais suas limitações do que o poder do Senhor que os havia enviado. Tanto Moisés quanto Josué são tidos como uma tipificação de Cristo, Salvador, que conduz o povo para a terra prometida. Hoje, Jesus nos conduz a Israel espiritual de Deus. A todos aqueles que creem e vivem segundo a vontade de Deus. Josué era um soldado, um homem de guerra, um discípulo de Moisés, um servo fiel à direção do Senhor e ao seu líder Moisés. Esse era Josué. Vivenciou a morte no deserto de toda uma geração, que apesar de ter recebido a promessa de Deus, não permaneceram fiéis à promessa. Josué passou por tudo isso, e não era fácil passar por isso. Imagina, Josué, seu primo morreu. Josué, agora morreu sua tia. Moisés, agora, Josué morreu agora aquele seu amigo. Morreu aquele fulano de tal. Imagina o que é isso, gente. E não desanimar. E permanecer firme. Só 2. Já pensou, irmão? O que é isso? É quando todo mundo desiste de lutar. Quando toda uma geração, gente, esmoreceu, fraquejou. Josué estava lá, crendo. Não, mas eu creio assim mesmo. Mas está todo mundo morrendo, Josué. Mas eu creio. Você não está vendo, Josué, o que está acontecendo aí? Você olha para um lado, vê cadáver, olha para o outro, vê cadáver. Mas eu creio na palavra do Senhor. Josué. Essa geração que conquista. Não a geração que ficou para trás no deserto. Não, é a geração de Josué. Crer mesmo sem ver. É a geração de Josué. Em Josué capítulo 1, vemos um Josué que, apesar de ter vivido tudo que viveu ao lado do seu líder Moisés, apesar de ter sido um grande guerreiro, ter preparado, como eu disse, o exército, e ter liderado esse exército em várias batalhas, agora estava diante dele a responsabilidade de liderar pessoas, de liderar um povo. Deus vê em Josué um homem que está sujeito a se submeter a determinações, a um homem que está sujeito a uma autoridade, a ordens, a um líder. Servindo como se estivesse servindo ao Senhor. Deus vê em Josué essas características. Mesmo sob pressões negativas de outros líderes, ele estava lá firme.
constante, com foco nas palavras do Senhor. Ele sabia muito bem que Deus jamais falhou em suas promessas. Mas ainda assim, irmãos, sabendo dessas características de Josué, tudo que ele viveu ao lado de Moisés, Deus repetiu algumas vezes a mesma expressão, que na minha versão NVI diz, eu encontro 3 vezes, Deus falando a Josué: seja forte e corajoso. Mesmo sabendo daquelas características de Josué, mesmo sabendo do quanto ele era um guerreiro, Deus fala com Josué 3 vezes a mesma coisa. E no versículo 9, o Senhor fecha dizendo: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Agora ele acrescenta: não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore nem desanime. Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime. Sabe o que eu penso aqui? Sabe o que eu penso aqui? Quando Deus declara suas palavras dessa forma aqui para Josué, Ele não estava apenas dando palavras de incentivo, de ânimo para Josué, não apenas isso, irmãos. Deus não estava dizendo aqui: olha Josué, você precisa ser muito forte e corajoso. Ele não estava dizendo apenas isso, não. Sabe, irmãos, quando entramos no secreto com Deus, naquele momento que estamos nos esvaziando de tudo que somos, e de repente vem a presença do Altíssimo sobre nós, somos impactados de tal forma, que as palavras do Senhor penetram em nós de uma forma que vai lá no fundo, nossas entranhas, tão intensamente que somos transformados. Eu creio que aconteceu isso aqui com Josué. Mesmo sendo forte em batalhas, a força que Deus estava trazendo sobre Josué, naquele momento era uma força que Josué ainda não possuía. Porque ele diz 3 vezes a mesma coisa, era algo que ele precisava. Lembra que Jesus falou com Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, apacente as minhas ovelhas. 3 vezes. A geração de Josué tem as características de quem? De Josué. Mas a gente, quando ouve uma palavra dessas, conquistando como Josué, a gente faz: oba, ei, vibra. Mas eu preciso te dizer que a geração de Josué tem as características de Josué. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado: a geração de Josué tem as características de Josué. Você precisa gerar isso dentro de você. Você precisa viver as características que estavam sobre Josué, as convicções, a fé. E é isso que eu trago nessa noite, de alguém que tem a responsabilidade de dar sequência à missão que foi dada ao seu líder.
isso que Deus está falando hoje. É isso que Deus está falando a essa igreja. De alguém que precisa ser forte e corajoso, não na força de seu próprio entendimento ou braço, porque de fato nós não somos fortes em nós mesmos, não somos. Não é nessa força que nós vamos vencer, que nós vamos conquistar. E parênteses, conquistar para o Senhor. Mas acima de tudo, de alguém que reconhece que precisa da força de Deus para conquistar. Nesses últimos dias, eu tenho orado muito assim: Senhor, dá-me a força que eu preciso para viver esse tempo. Tenho orado muito dessa forma. Senhor, traz a força que eu preciso. Tem situações que a gente passa, irmãos, que a gente não tem como mudar. Não tem. Mas a gente pode orar pedindo para que Deus nos fortaleça para passar por aquele tempo, por aquelas dificuldades, por aquelas aflições. Nós podemos pedir a Deus, sim. Essa força o Senhor quer dar a você. Essa força que faz você crer naquilo que você não está vendo, mas naquilo que você toma posse, que você acredita. E quando você crê nas palavras de Deus, aquilo gera uma força dentro de você, para você ir além dos seus limites, daquilo que está investindo contra você para te paralisar. E Deus sinaliza para Josué onde estava essa força. A força que Josué precisava, Deus estava ali, sinalizando para ele. Versículo 7, versículo 8. O Senhor diz a Josué: tenha o cuidado. A geração de Josué tem o cuidado de obedecer a toda a lei do Senhor. Aí ele diz: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar nas palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Já pensou, irmãos? Já pensaram aqui? A geração de Josué, presta atenção, medita nas palavras do Senhor, não se desvia das palavras do Senhor. Essa é a geração de Josué. Essa é a geração que Deus estava forjando a partir de Josué. É isso que Deus estava gerando no coração de Josué. Deus quer gerar no nosso coração a mesma coisa, para conquistar, para glorificar o nome do Senhor. Quando o povo estava diante de um grande mar Vermelho, sendo perseguido pelo exército de Faraó, diante daquela situação de aflição, de grande perseguição, Moisés clama ao Senhor. O que é que o Senhor responde? Por que clamas a mim, Moisés?
diga ao povo que marche. Muitas vezes estaremos diante de um grande mar de problemas, sendo às vezes perseguidos injustamente, nosso sistema emocional sendo fortemente atingido, nosso corpo sendo afetado de diversas formas. Mas eu preciso te dizer que a decisão continuará sendo sua, continuará sendo nossa, de seguir em frente ou não. Só existe um caminho para nós: seguir em frente, nunca voltar. O Senhor diz isso, que Ele não se alegra com os que retrocedem. O Senhor nos chamou para avançar, para ir em frente, para marchar, para crer mesmo sem ver, para sermos uma geração como a geração de Josué. Deus está querendo gerar dentro de nós isso. A geração de Josué luta, batalha, tá? Porque às vezes a gente tem um pensamento errado, sabe? De apenas pedir a Deus as coisas e pronto. Se eu orar, Deus vai dar e acabou, não preciso fazer nada. Quem disse? A geração de Josué batalha, segue orientação, segue direção, luta, está próxima, está atenta, está na tenda, está cumprindo missões. Deus está dizendo para nós hoje, Deus está dizendo para essa igreja, para você que está aí nos assistindo agora, ou vai assistir depois, a força que precisamos, ela já foi nos dada na cruz do Calvário. O sangue já foi derramado. O sangue já foi derramado sobre nós, sobre a nossa cabeça. A espada, que é a palavra de Deus, também está à nossa disposição para usá-la em nossas batalhas. Mas nós não queremos meditar na palavra, nós não queremos usar, falar é usar a palavra, nós não queremos meditar nela, mas queremos prosperar, mas queremos conquistar. Assim como a geração de Josué, precisamos fazer uso da palavra, que é a espada, seguir fielmente, obedecê-la, não se desviar dela para a direita nem para a esquerda, conquistando como a geração de Josué, que recebe a força e a coragem que vem de Deus, que se mantém fiel à palavra do Senhor. Pessoal do louvor, pode vir. Eu trago essa palavra como uma preparação. Deus traz ao meu coração essa palavra como uma preparação, conquistando como a geração de Josué. Nós precisamos nos preparar exatamente, ouvindo, recebendo de Deus direção, estando ligado à tenda, estando ligado ao corpo, se sujeitando a líderes, pessoas que são de Deus. Não estou falando qualquer líder, pessoas que se submetem à palavra, que você entende que Deus está falando, que você entende que Deus está usando, que você entende que Deus está levantando, que Deus está dirigindo.
preciso estar ligado, é preciso estar junto, é preciso estar próximo. Deus está nos chamando para conquistarmos coisas grandiosas, mas tem uma preparação, tem uma forma. Quando Deus chamou Josué, entregou a Josué uma missão, tinha um propósito, e aquele propósito, aquela missão, era a missão de Deus para o povo. Agora imagina por uns instantes, Josué estava ali renunciando a sua vida, para viver para o povo, para viver a missão, para viver aquilo que Deus estava entregando para ele. E a conquista era para quem? Só para Josué? A conquista era para todo o povo. Nós vamos falar isso mais para frente, em outras ministrações. Não perca, vem estar conosco sempre aos domingos. Nós vamos dirigir ministrações nesse tema. Deixe Deus falar ao seu coração. Feche os teus olhos nessa hora. Deus quer trazer sobre nós conquistas espirituais. Um tempo que será preciso muitas vezes olhar para as nossas sensações, emoções, e dizer para elas que elas não são mais importantes. Elas não são mais importantes do que a promessa de Deus, do que a palavra de Deus, do que a direção de Deus. Não, as nossas emoções, as nossas sensações, elas não são mais importantes. Mais importante é a direção de Deus, é mais importante. Se Josué olhasse para as sensações, ele não entrava na terra prometida. Josué tinha muitos motivos, Josué e Caleb tinham muitos motivos para não seguir em frente. Moisés Josué era como um de nós, tinha emoções, ele sofria, sentia, claro, passava por aflições. Imagina uma pessoa próxima a ele se perder, morrer, se desviar. Nós sofremos aqui, quando tem uma pessoa próxima a nós que retrocede, que volta para trás, que não segue a direção do Senhor, a gente vê que a pessoa está indo no caminho errado, a gente sofre, não sofre? Agora imagina Josué sofreu, irmãos, e eu ainda digo sem medo de errar, ele foi muito tomado por isso, muito. Mas ainda assim, ele decidiu renunciar às suas emoções, às suas sensações, e seguir firme nos propósitos do Senhor. Essa é a geração que Deus quer gerar em nós, a geração de Josué. Deus está querendo gerar nessa igreja, Deus está querendo gerar nesse ministério, nessa casa de oração, na sua vida, na sua casa, na sua família, uma geração de Josué, de guerreiros, que não se intimidam com os levantes, que não retrocedem com um mar de problemas, com acusações, com difamações. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, qual a condição que você está
aqui que você se encontra hoje. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem vivido, tem enfrentado, mas uma coisa eu posso te afirmar: Deus tem promessas que estão além de tudo isso, de todas essas lutas. Promessas que irão te impulsionar a viver uma nova história de vida e de conquistas, a partir de convicções, a partir de fé. Deus está nos direcionando a ministrar sobre conquistas. Aproveitem para viver esse tempo intensamente, não com os olhos materiais, mas com os olhos espirituais. Deus quer fazer você um guerreiro, uma geração que conquista para o povo de Deus, que abençoa o povo, que vai te posicionar como Josué. Se essa palavra tocou no seu coração, você que está aqui, você que está em casa, e você deseja viver como a geração de Josué, conquistando o que vem de Deus, conquistando o que Deus quer que você conquiste, fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, você que está aqui, você que está em casa.